Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para comentarmos a prova de Geografia, no nosso caso específico, de Geografia do Brasil, do vestibular da Faculdade Getúlio Vargas com relação ao curso de Economia. Tá? Vamos começar agora já na questão 68, né, que apresenta para nós dois climogramas tradicionais, né, onde é pedindo uma comparação entre a cidade 1 e a cidade 2. Então, se a partir da cidade 1 você toma a referência de que, principalmente, as linhas que marcam o máximo e o mínimo de temperatura são linhas que mostram uma pequena oscilação, bem diferente da cidade 2, onde a gente percebe uma depressão significativa, bem no meio do gráfico. Uma grande diferença que a gente já pode deduzir, né, desses dois tipos de clima é que na cidade 1 ela deve estar numa região de latitude próxima ao Equador, né, onde o inverno não é muito acentuado. Então não há essa depressão que a gente identifica na cidade 2. Né. Poderia ser também outra situação, a variação das colunas. Né. Na cidade 2 as chuvas são em menor volume do que na cidade 1, porém são mais bem distribuídas. A gente não nota, como na cidade 1, nenhum momento onde as colunas são muito altas e depois no decorrer do ano muito baixas. A cidade 1 teria uma variação no índice pluviométrico maior do que o da cidade 2. Né? Essa seria a leitura, né, simples, na comparação das duas, o que de cara para nós mostraria como resposta a alternativa B. Né? A cidade 1 está localizada numa latitude mais baixa do que a da cidade 2, ou seja, mais próximo ao Equador, portanto com uma variação térmica menor, ok? Simples, leitura de climograma, questão tradicional. Na questão 69, né, uma questão agora sobre biomas, ele coloca em dois parágrafos a descrição de um bioma brasileiro. Né? Fala que esse bioma sofre forte destruição, está perdendo grande parte da sua área, né? Ele cita o período entre 2002 e 2008. Ele fala também que esse bioma está sendo ocupado por vários tipos de lavoura, ele cita a cana e principalmente a soja. Né? Então essas culturas vão chegar à região com a retirada da cobertura vegetal, que vai ser aproveitada como carvão vegetal. Né? As queimadas que são provocadas ou, né, naturais, começam a caracterizar, junto com essas questões de aproveitamento econômico, uma região tradicional do centro do Brasil, que é a região do Cerrado. Né? Ele ainda acrescenta nessa história um modelo de pecuária extensiva, né? Poucos animais por hectare, então uma produtividade pequena. Então, na somatória de todos esses fatores, a gente tem aí a identificação tradicional do Cerrado. Tá, ok? Outra questão, como a questão 68, bem tradicional, características bem comuns, bem marcantes da ocupação do oeste e do centro-oeste brasileiro. Portanto, alternativa C, Cerrado, na questão 69. A questão 70 agora trabalha com dois gráficos. Né? Ela vai ter aí para a gente a questão da matriz de transporte. Né? Uma matriz real, ou seja, o que existe hoje no Brasil, e uma matriz hipotética, né? O que viria a ser uma modificação nessas modalidades de transporte. Né? Nós, em nossas aulas, chamamos a atenção bastante disso. Né? O que é o atual modelo de transporte de carga no Brasil, então, no caso dessa questão representado pela matriz 1, onde há um predomínio do rodoviário em mais da metade da carga transportada, né? E a matriz 2, que seria hipotética, seria uma provável matriz futura do Brasil, uma mudança nisso, mostrando uma menor participação do rodoviário em relação a um crescimento bem acentuado do sistema ferroviário e hidroviário. Tá? Bom, quais seriam as vantagens nessas mudanças de matrizes, né? Da matriz real de hoje para uma matriz hipotética futura? Tá? Seria, primeiro, a redução do custo de transporte. Transporte rodoviário, entre esses três identificados nos dois gráficos, é o que apresenta maior custo. O frete tem um peso maior, né, no custo final desse produto deslocado. Sem contar que a base do sistema rodoviário, a base da energia utilizada pelo transporte rodoviário é derivada do petróleo, altamente poluidor, colabora para o efeito estufa. Tá? E já no segundo caso você tem menor uso desses combustíveis, porque menos viagens são feitas, o transporte ferroviário e hidroviário reduzem o custo do transporte, porque a carga é transportada de uma única vez, tá? E além de ser menos poluidor, seriam modalidades que apresentariam menor custo de frete. Tá? Então, a número
essa questão mostraria a matriz 2, melhor dizendo, a que favorece a economia dos fretes e é menos poluidora. Juntaria as duas características mais vantajosas em relação ao nosso modelo atual, ok? A questão 71 fala sobre a agricultura brasileira e a prova abordou um aspecto que já havia sido abordado por outros vestibulares da própria Getúlio Vargas, que é colocar em evidência, mais hoje em dia, a tal da agricultura familiar ou agricultura camponesa, tá? Deixando um pouco de lado a questão da agricultura comercial de exportação e do agronegócio. Na verdade, né, nessa questão, as duas estão relacionadas. Então, a informação-chave dessas três seria a afirmação 3, dizendo que nas últimas décadas a industrialização da agricultura brasileira contou com o apoio do Estado. Sim, né, com incentivos, com criação de infraestrutura, principalmente para incentivar o cultivo daqueles bens tradicionais que são destinados ao mercado externo. O Brasil é um grande exportador de commodities, tem a sua estrutura econômica historicamente formada, né, em cima da exploração da matéria-prima de origem agrícola. Então, a afirmação 3 é uma afirmação verdadeira, né? Agora, as afirmações 1 e 2, elas não poderiam estar juntas, né? Porque elas justamente falam da agricultura camponesa ou da agricultura familiar no Brasil e elas são contraditórias, né? A afirmação 2 é muito mais fácil de identificar, né, o que a gente precisa. Está dizendo que a agricultura camponesa tornou-se antieconômica, muito pelo contrário, né? Nessa última década, nessa década de aumento da capacidade de consumo interno do Brasil, a agricultura camponesa ou a agricultura familiar desempenha um papel fundamental no abastecimento do mercado interno de gêneros alimentícios. Então, a afirmação 2, quando diz que ela tornou-se antieconômica, está errada. Enquanto a afirmação 1, justamente pelo contrário, diz que possibilitou, né, a ampliação da produção e da produtividade. Sim, hoje ela tem um papel fundamental para abastecer esse mercado que se ampliou e tem mais capacidade de consumo. Portanto, 1 correta, 2 errada, 3 correta, nós temos aí o gabarito correto, a alternativa D. Na seguinte, temos o mapa. Então, isso é uma das questões bem básicas, né, no que se refere à produção agrícola brasileira. Você olhar um mapa de distribuição de cultivos no Brasil e saber o que é, né? Então, notamos que este cultivo se encontra de norte a sul do Brasil, em todas as regiões brasileiras. Uma referência importante é que ele não apresenta uma concentração na faixa litorânea e de pouco destaque na região nordeste, o que excluiria as possibilidades do algodão, da cana-de-açúcar, né? Tem uma grande concentração no sul, centro-oeste, sudeste e desta maneira só pode ser a soja, né? Tradicional. O nosso principal produto agrícola, nossa principal commodity agrícola de exportação, feijão para mercado interno, o café muito concentrado no sudeste, né, principalmente São Paulo e Minas, a cana seria necessária a demarcação da zona da mata nordestina, e a soja, sem menor dúvida, alternativa aí, tá ok? Na próxima questão, aparece aí então a questão energética em evidência com uma fonte limpa e renovável que é a energia eólica, né? Está dizendo que a partir dos anos 70 ela se transforma numa importante fonte no mundo inteiro. Europa e Estados Unidos começam a desenvolver mais esse tipo de energia alternativa e renovável, mas no Brasil ela começa a ter um maior destaque nesta última década, né? Das fontes alternativas, a que mais cresce. Duas regiões se destacam nisso, a região sul com o Rio Grande do Sul e principalmente a região nordeste com os estados do Ceará e Rio Grande do Norte, devido principalmente à atuação dos ventos alísios. Sem menor dúvida, pode cravar certinho aí a alternativa A, o grande potencial do litoral nordestino, ok? Seguindo, vamos parar num gráfico sobre captação de água no Brasil. O gráfico mostra aí a distribuição, não identifica, né, quem mais está captando a água no país, mas bastaria te lembrar uma coisa: quem mais consome água dos setores de atividade econômica é o setor agropecuário, né? Você tem que partir disso, esses 47% aí está ligado ao consumo de água no campo. Então, quando nós olhamos as opções, teríamos 3 possibilidades, A e B. Indústria, uso doméstico e comercial não estão em primeiro lugar no consumo de água.
entre pecuária e a agricultura irrigada, né? A agricultura irrigada, que é uma característica da modernização da agricultura brasileira, ela não é praticada só nas regiões semiáridas, mas em outras regiões como técnica de aumento de produtividade. Então, excluindo pecuária, fechando a alternativa B. Na 75, né, há uma questão relacionada à produção industrial, né? É colocado aí um trecho no texto do Milton Santos, e ele vai descrevendo uma série de características de uma atividade econômica, onde se coloca que o uso, principalmente nas últimas linhas, da robotização, né, e o uso de recursos públicos foram fundamentais para a implantação dessa atividade industrial. Gente, a robotização é uma forma moderna de você reduzir custo com mão de obra. Então, ela será implantada em atividades, em setores industriais, onde há um grande uso de mão de obra. Quando nós olhamos as alternativas à nossa disposição, né, a indústria do vestuário ainda é uma que utiliza muita mão de obra, indústrias mecânicas, siderúrgicas e petroquímicas, né, não tem uma grande destaque para isso. Agora, a robotização é marcada na indústria automobilística, né? Até um dos exemplos clássicos de mudança do sistema de produção industrial que a gente tem na história é quando se sai do modo de produção fordista e, por exemplo, vai para qualquer outro tipo de modo de produção pós-fordista, seja o toyotismo, o just-in-time, né? E uma das características é a colocação de robôs, de sistemas de automação, no lugar da mão de obra do trabalho braçal, do trabalho especializado, tá? Então, robotização, muito característico da indústria automobilística, alternativa E. E aí está, gente, né? A prova foi uma prova que abordou temas importantes dentro de geografia do Brasil, de uma maneira clara, né? Sem complicação, bem direto, e exigiu de vocês uma base importante para quem quer passar nesse vestibular e ser um futuro, né, bom estudante da área de economia. Tá ok? Um abraço para todos e um ótimo resultado. Até mais.